Oi, gente, eu sou a Tati e hoje eu tô aqui com dicas para você que é psicopedagogo, educador e tem interesse, né, em aprender mais sobre esses temas para você aproveitar a Black Friday, né? Vou dar umas dicas com coisas que eu acredito que você deva ter, tá bom? É lógico que existem muito mais coisas interessantes além dessas que eu vou falar, né? Mas eu vou me focar aqui em alguns livros, né, que eu acho importante para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento, né, nosso enquanto pessoa e na nossa carreira, que eu acho que as duas coisas caminham muito juntas, né? E então vou dar a dica aqui, começando não por um livro, mas por um leitor digital. Gente, como uma pessoa que lê bastante, né? Eu sempre tive um pouco de preconceito quanto a leitores digitais, tá? Porque eu tinha a impressão de que eu ia estar lendo como se eu estivesse lendo num celular, ou como se eu tivesse de frente para uma tela, como uma tela de televisão, e eu queria ter a experiência do livro mesmo, que é com aquilo que eu estava acostumada. Mas a gente, como pessoas que trabalham com aprendizagem, né, a gente tem que estar aberto a novas coisas, né, novas oportunidades. E esse aqui é um leitor que eu ganhei de presente, né, e foi muito bom, gente, muito bom, surpreendentemente bom. Tá? A imagem, isso aqui é a imagem de um livro, tá? Parece um papel mesmo, é uma experiência de leitura em papel, tá? E a vantagem é que você pode regular o tamanho da letra, a luz não vai para sua cara, tá? Você não vai ficar brilhando como você fica, né, quando você tá lendo por um celular ou um tablet. E a experiência de leitura é muito boa, você lê com muito mais velocidade e qualidade na leitura, tá? Além disso, a gente acaba economizando muito, porque o leitor, os e-books, né, costumam ter muitas opções, muita promoção, e a gente paga bem baratinho por alguns. Tem alguns que são mais caros realmente, mas tem uns que são muito baratos, tá? E não corre risco de perder, de estragar seu livro, né? Tem livros que eu tenho tanto na versão física quanto na versão aqui em e-book, porque eu gosto tanto do livro, né, que eu tenho nas duas versões. E eu aconselho muito que a gente tenha, você não vai perder, quando você sair você não vai carregar peso, né? E aí você vai ter oportunidade de ler o tempo todo. Quanto aos e-books, eu acho interessante você... tem alguns que são bem mais baratos. Eu acho interessante, se você ainda não tiver um e-reader, né? Que você baixe um aplicativo, pode ser, tem aplicativos do próprio Google, tem aplicativo da Saraiva, tem aplicativo da Cultura, que é o Kobo, tem aplicativo também da Amazon, né, que é o Kindle, tá? Baixa os aplicativos para você ter acesso e poder comprar os e-books, tá? Aí quando você tiver aqui o seu leitor digital, você vai conseguir, só sincronizando, eles já aparecem todos aqui para você e você vai poder ter essa experiência de ler no leitor digital, que eu acho que para nós que lemos muito, é muito vantajoso, tá? Você pode colocar seus PDFs e tal. Eu aconselho leve pra gente que tem muito acesso a PDF, tá? Porque ele lê muito bem o PDF, ele tem uma função que se chama Reflow, e aí com essa função você adapta o PDF, diferentes tipos de arquivos, é muito bom, tá, gente? Então, super recomendo. Agora, a gente vai partir para os livros mesmo, propriamente ditos, tá? E aí vou dar algumas dicas, é lógico que tem várias opções, né, como eu já disse, mas vocês podem já ir anotando aí nas suas listinhas, né, e começar a pesquisar já para comprar na Black Friday que está chegando, tá? Esse primeiro livro aqui eu considero que é uma leitura obrigatória para qualquer pessoa que trabalhe com aprendizagem, né, psicopedagogos, terapeuta que trabalha, né, lidando com esses processos de aprendizagem, é o A Inteligência Aprisionada, da Alicia Fernandes, tá? Eu acredito que esse livro aqui é como se fosse uma bíblia do psicopedagogo, tá? Fala muito mesmo sobre todos os processos, a metodologia que ela usa, traz muito a psicanálise para dentro da psicopedagogia, né, que é característica da escola argentina. Então, eu considero muito, assim, fundamental mesmo esse livro, tá? Então, acredito que você deva ler mesmo. Ele tem tanto em e-book quanto físico, que é essa minha versão, tá? Esse aqui não é um livro feito por uma psicopedagoga, ela é psiquiatra, né? E ele é o Mentes Inquietas, TDAH, desatenção, hiperatividade e impulsividade.
Esse daqui é um livro, ele também tem versão tanto física quanto e-book, e ele trata muito do TDAH, que é o que está, né, que está muito em alta, muito vem se descobrindo e se falando, né, sobre esse assunto, e a gente vai entender a fundo mesmo o funcionamento, né, como funciona a mente de um TDAH, ou TDA, né, quando a gente fala só em desatenção, tá bom? Então eu considero que seja muito importante que você leia esse livro, tenha e que consulte sempre, toda vez que suspeitar de alguma coisa nesse sentido, tá bom? E até mesmo para orientar os pais, né, gente? Para quem está começando na psicopedagogia, eu recomendo esse daqui, o Manual do Diagnóstico Psicopedagógico Clínico, porque ele tem um passo a passo para uma metodologia de avaliação psicopedagógica e acho interessante você ter alguma metodologia para seguir no início, mesmo que depois você conheça novas coisas e que adapte, né, a sua forma de atuação. Mas esse daqui foi um que me ajudou muito, me ajudou a construir os materiais, inclusive. Então, eu acho muito recomendável que você tenha esse livro aqui, tá? Esse livro aqui é muito bom, é fundamental. E a Simaia Sampaio, ela é bem reconhecida, né? Uma psicopedagoga bem reconhecida mesmo. E o que ela falou, que ela fala nesse livro é bem legal. O próximo livro que eu vou recomendar para vocês é esse daqui, uma questão que a gente trabalha muito. Também é da Ana Beatriz Barbosa Silva, que psiquiatra, né? E ele é o bullying, mentes perigosas nas escolas, né? Como identificar, combater a violência e o preconceito na escola. Gente, não existe, pela minha experiência, né? E todo mundo que trabalha com educação sabe disso. Não existe escola que não tenha bullying, né? O que muda é a nossa abordagem, o jeito que a gente vai tratar desse bullying, né? Para que ele não cresça e não se transforme numa coisa perigosa mesmo, né? Então aqui é um livro que eu super recomendo para que vocês conheçam a fundo e consigam olhar e identificar os casos de bullying que às vezes está na nossa frente, a gente não consegue perceber se é só uma brincadeirinha sem graça pontual ou se realmente é um bullying, tá? E o bullying, ele é muito danoso, tá bom? Afeta a nossa sociedade mesmo, não só ali os muros das escolas, tá? Então, recomendo esse daqui. Tem esse livro, é legal sempre consultar, né? Até mesmo para você construir seus projetos em escolas, independente se você é psicopedagogo ou não, mas se você trabalha na área da educação ou como terapeuta, né, também. Então, acho muito interessante. Outro livro que eu vou indicar é esse daqui, tá? Compreender e interpretar os desenhos infantis, do Georges Cognet. Tá? Esse livro aqui, ele trata, né, ele nos ensina e nos mostra como a gente alcançar a subjetividade da criança através da produção dela, que é o desenho. Então, eu li, gostei muito e uso sempre, volto nele, porque ele é muito educativo mesmo nesse sentido, tá bom? Então, eu recomendo, desenho é uma coisa que nós usamos muito na nossa prática, né? Eu, pelo menos, adoto essa produção como, assim, fundamental na minha prática e recomendo também que vocês adotem, né? Se pensarem como eu. Então, eu recomendo a leitura desse livro aqui, que para mim foi muito bom e ler assim, riscando, anotando mesmo, sabe? Ó, marcando o livro, é para estudar de verdade, tá bom? Então, estudem esse livro aqui e tenham para vocês consultarem sempre, tá bom? O próximo livro que eu vou indicar, ele também não é de psicopedagogia, mas eu acho fundamental para quem quer aprender sobre o corpo, né? A nossa mente. O nosso corpo é o instrumento que a gente usa para aprender, né? E aqui esse livro é A Dieta da Mente, né? Ele é muito importante porque ele trata de como a alimentação afeta o nosso desenvolvimento neurológico, tá? Então, ele é muito importante e cita, inclusive, casos, né, de TDAH, né, até mesmo de Alzheimer e outras condições em que a alimentação influencia muito, tá bom? Então eu recomendo super a leitura e a consulta sempre, né? Porque o livro é para ter, para ser usado sempre, a consulta sempre desse livro aqui, tá? Um livro muito importante para quem quer aprender sobre o funcionamento mesmo cerebral e sobre, né,
a interferência que os alimentos causam, né, nesse funcionamento. Um outro livro que eu acho interessante, até mesmo para a gente compreender a criança no espaço, né, da clínica psicopedagógica, e também os pais, né, o lugar dos pais da família nessa situação toda. Acho muito interessante a gente ler esse livro aqui, ó. A Psicanálise de Criança e o Lugar dos Pais. Ok, não está falando de psicopedagogia, mas está falando, é uma psicanalista que escreveu, e está falando da possibilidade, né, e do lugar que os pais ocupam na situação da nossa intervenção. Então, assim, independente se ela é psicanalista ou psicopedagoga, isso para nós não é importante, mas o que é importante mesmo é que ela está numa situação de atendimento da criança, né, e do envolvimento da família e dos pais nessa situação. É legal até pra gente orientar os pais melhor, entender como se passa em todo o processo, né, muito interessante. Esse daqui não é um livro de psicopedagogia, mas eu acho que todo psicopedagogo deveria ler, porque afinal de contas, uma das coisas que a gente faz é criar novos hábitos de aprendizagem, novos hábitos de rotina, né? E aprender nada mais é que incluir um hábito que depois ele vai ficar automático, e aí a gente vai partir para outras coisas. É uma mudança de comportamento. A aprendizagem é uma mudança de comportamento. Então eu recomendo esse daqui, ó, O Poder do Hábito, porque fazemos o que fazemos na vida e nos negócios, tá bom? Do Charles Duhigg. Eu recomendo esse livro aqui para você ter mais embasamento na hora que você vai, por exemplo, criar novas rotinas para uma família e uma criança, né? Porque muito daqui, ó, vocês podem ver que tá todo marcadinho, muito disso aqui a gente já usa, tá? Quando a gente estabelece novos hábitos, mas a gente vai compreender e ter embasamento para aquilo que a gente está fazendo, além de saber, assim, quanto tempo vai demorar para estabelecer um hábito, né? Como que se desencadeia um mau hábito, né? E como a gente pode trabalhar para construir novos hábitos de uma forma realmente eficiente, né? Então, super recomendo esse livro aqui. Eu tenho ele, eu gosto tanto dele que eu também tenho ele na versão tanto em EPUB, né, que é a versão aqui do Leve, né, no meu leitor digital, quanto na versão física, né, que eu gosto muito desse livro. Eu estudei ele num grupo de estudos. Eu acredito que, para além de livros, né, com a função mesmo educativa e de mudar comportamento, que são esses que eu acabei de mostrar, é muito importante a gente ler literatura mesmo, ficção ou não ficção, que nos leve a estar em contato com as questões humanas mesmo. Eu acho que esse tipo de literatura, eu acredito mesmo fortemente, que esse tipo de literatura nos gera em nós, assim, empatia, mais conhecimento, né, do comportamento humano, de como as coisas se dão, os nossos sentimentos, todas essas questões eu acho que são trabalhadas muito na literatura mesmo. Ou seja, você não precisa ler exatamente um livro assim, falando de o que é a paixão, educativo, né, nesse sentido mais enfático, mas se você ler um livro em que os personagens, né, que você consiga identificar esse sentimento, como os personagens lidam com isso, eu acho que isso é muito, muito pedagógico, tá? Então eu vou recomendar alguns livros aqui que podem ser ficção ou não ficção, mas que eu acredito que quando você lê, você passa a enxergar o comportamento humano em algumas questões de uma forma bem diferente da que você via antes, tá bom? Então eu vou colocar aqui, vou falar alguns, né? É lógico que tem vários clássicos aí da literatura que vocês podem utilizar com esse objetivo também, né? Para se divertir, é lógico, para ter prazer na leitura e também aprender consequentemente, tá? Esse primeiro que eu vou indicar aqui é até uma edição de bolso da Companhia das Letras. Ele é o livro do Amir Klink, não é uma ficção, né? 100 Dias entre o Céu e o Mar. Ele conta da viagem que ele fez num barquinho a remo da África até o Brasil. Por que eu acho interessante? Porque nesses 100 dias que ele conta aqui pra gente, a gente começa a entender aspectos como motivação, o que leva uma pessoa a fazer ou não fazer uma determinada coisa, né? Como se manter motivado diante de dificuldades, quando você passa por situações difíceis que parece que você não vai conseguir, mas que, né, o que te faz mesmo
quando parece que as coisas não estão dando certo, né? A começar de novo, a fazer novamente, a tentar uma outra estratégia, buscar soluções diferenciadas. Então, a gente pode ler esse livro com essa visão, né? Além de ser uma leitura muito gostosa, né? É lógico, e a gente vai estar ao mesmo tempo, né? Tendo lazer e aprendendo com lazer. Quer coisa melhor do que isso? Muito bom. Um outro livro que eu vou indicar aqui, ele é inclusive, ó, em quadrinhos, pessoal. Eu acho que eu já falei aqui no canal sobre ele, A Diferença Invisível, tá bom? Ele não é em quadrinhos, mas ele não é ficção não, tá? É a história real de uma moça que descobre com 27 anos que ela tem a síndrome de Asperger, né? Então a gente vai aprender aqui com ela todo o processo, como que ela se sente. Eu acho interessante nesse livro que os humores dela são retratados de uma forma bem legal através do desenho, porque os quadrinhos mudam de cor, né? Então, olha só. A gente tem essas mudanças de temperamento dela. Quando ela vai ficando estressada, a gente vai sentindo, né? Olha, tudo vermelho. Então, a gente consegue ver, assim, as alterações de humor dela. Eu acho bem interessante para nós que trabalhamos com crianças, né, adultos também, como é o caso dela. Muitas pessoas estão sendo diagnosticadas adultas, né, porque as pessoas achavam só que a pessoa era um pouquinho esquisitinha ou que era tímida, alguma coisa, mas na verdade, né, é a síndrome de Asperger, né, é o TEA, transtorno do espectro autista. Então, é muito legal a gente ter acesso, né, a um conhecimento desse que nos é passado pela própria pessoa que vive essa realidade, tá bom? Um livro que eu vou mostrar aqui agora é um clássico. Clássicos são ótimos para isso, que é o Crime e Castigo. Ele é do Dostoiévski. Essa versão que eu tenho aqui, ela é muito interessante, não é uma linguagem difícil, não é nada, tá? E quando você entra na história, você não vai conseguir parar de ler. Muito interessante, ele trata, como o próprio nome diz, de uma pessoa que cometeu um crime, né? E depois do castigo dessa pessoa. E o que eu acho interessante aqui, né? É o fluxo de consciência mesmo, a mente da pessoa, como que ela justifica, como que ela própria se pune, né? Depois de ter cometido um crime, o que leva uma pessoa a fazer determinadas coisas, né? O que o social influencia, né? O que aquilo que está dentro da pessoa mesmo influencia. Eu acho que depois que você lê isso daqui, você começa a enxergar mesmo os crimes, né? E todas essas questões que a gente vê de uma forma diferenciada, nesses programas de criminais mesmo, você consegue ver isso de uma forma diferenciada. Eu recomendo muito, tá? Crime e Castigo é um clássico, é da literatura russa, né? É o Dostoiévski, mas recomendo, não é uma leitura difícil, não é nada disso, tá, gente? E é um prazer, é muito gostoso, você não consegue parar de ler. Vou mostrar aqui 2 livros, na verdade, que são coleções, tá? E ele trata também de comportamentos humanos, né? Principalmente na visão feminina, eu acho bem interessante a gente ver. Na verdade, essa minha coleção aqui, cada um tem 3 livros da Jane Austen. Então, aqui, ó. Esse daqui vem Razão e Sensibilidade, Orgulho, Preconceito e Persuasão. Então, são 3 em 1 aqui. Eu recomendo também que vocês leiam, né, bastante isso daqui. Vocês vão se divertir, né, e ao mesmo tempo vão aprender bastante sobre o nosso comportamento. Aqui também é da mesma coleção, né? A gente tem o Mansfield Park, Emma e a Abadia de Northanger, tá? Então, esse daqui também faz parte dessa mesma coleção da Jane Austen. Agora eu vou falar alguns que eu tenho no meu e-reader, tá? Que são muito bons também. Como esses livros que eu tenho, só tenho aqui no e-reader, né? Inclusive esse aqui é um, eu vou colocar para aparecer aqui, em algum desses lados aqui, a imagem, né, do livrinho. Aí vocês vão poder ter acesso e comprar. Então, eu vou começar falando do Passarinha, tá?
Passarinha é um livro muito gostoso, você vai ler rapidinho, poucas páginas, pequenininho, e ele trata de uma criança de 10 anos, de uma menina de 10 anos com síndrome de Asperger também, tá? E aí acontece uma tragédia ali na família e como que ela vai entendendo e aos poucos tentando trazer sentido para aqueles comportamentos das pessoas, como que as coisas estão sendo vistas pelas outras pessoas na escola, em casa, em todos os lugares que ela vá. Né? Então é um livro muito bonitinho e muito interessante, uma leitura muito rápida e assim, depois que você lê o livro, você fica até assim, meio parada para digerir, sabe, aquilo, porque é um tom assim, muito inocente, mas a gente consegue ver tudo aquilo, sabe? A gente desenvolve muita empatia com esse livro, tá? Pelas pessoas que têm a síndrome de Asperger. Um outro livro que eu vou indicar também, eu também só tenho ele em e-book, é o Girl Boss. Tá? Ele fala de uma moça que, história real, tá, gente? Fala de uma moça americana que, contra todos os prognósticos para a vida dela, ela conseguiu dar a volta por cima e fez um negócio milionário lá nos Estados Unidos, né? Trabalhando com criatividade, com moda, e deu super certo para ela. E o que fez diferença foi a criatividade dela, que é uma coisa que eu gosto muito de falar, tá? Ela tem TDAH, né, também, e mesmo assim, né, não tendo aquele perfil, né, de um empresário, empreendedor, né, tudo aquilo que a gente espera de alguém que vá ter sucesso nos negócios, ela conseguiu se sobressair. Então é muito legal a gente conhecer a história dela justamente para a gente saber das potencialidades, sabe, de todas as pessoas. Acho muito interessante e recomendo esse livro também. Eu vou falar também, né, e recomendo que vocês leiam um livro que eu li, que eu achei muito interessante, que é o Tartarugas Até Lá Embaixo. Esse livro trata de uma adolescente que tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo, né? É uma ficção, mas é baseada até na vida do próprio autor, que também sofre, né, com ansiedade, com esse aspecto da ansiedade que é o TOC. Então, esse livro trata desse assunto de uma forma muito bacana e o mais legal é que ele trata do ponto de vista da pessoa que tem TOC. Então, você parece que tá dentro da mente da pessoa, e aí você cria essa empatia, você começa a perceber como são esses círculos, né, de pensamento que se repetem obsessivamente, tá? E que prejudicam muito a vida da pessoa. Então, eu recomendo muito que esse vocês leiam também, tá? Para ter essa compreensão e essa empatia. O próximo livro que eu vou indicar é o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Ele é um livro muito bom do criador da logosofia, tá? Ele mostra pra gente, através da experiência dele, o que faz sentido, né? Qual que é o sentido das coisas, da vida das pessoas, o que faz as pessoas sobreviverem às piores situações, né? E o livro chama Em Busca de Sentido, justamente porque ele é um judeu que estava num campo de concentração, né? Estudava muito o comportamento humano, um psicanalista, e aí ele começou a perceber, né, que tinham ali pessoas que se entregavam, né, e pessoas que tinham um motivo para continuarem vivas, né? Então, esse livro, ele trata justamente do entendimento de qual é essa diferença. Eu acho muito interessante que a gente leia, né? Até mesmo para a gente conseguir entender as pessoas que a gente atende, sabe? Ou as pessoas ao nosso redor também, que isso é um crescimento pessoal, na verdade. A gente entender, né? Às vezes a gente não entende, mas seria mais fácil só ela se esforçar mais um pouquinho para fazer, né? Então, para nós isso é uma coisa que talvez seria muito fácil, mas para as outras pessoas não, né? E como que é isso, né? Como que se dá esse processo? Essas pessoas que têm um sentido, um motivo para continuarem, mesmo nas situações mais adversas, e essas outras pessoas, né, que diante de situações difíceis simplesmente se entregam, né, e não conseguem lutar, né? Lutar por si mesmas.
Bom, gente, essas foram algumas dicas que eu trouxe para vocês. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição links para vocês comprarem os livros. Se vocês comprarem os livros pelos links que eu vou deixar aqui, eu vou ganhar uma pequena comissão que me ajuda a continuar trazendo esses conhecimentos para vocês, tá? Então, para mim, pro canal e para esse compartilhamento de conhecimentos, que é a minha missão, vai ser bem positivo, tá bom? Então, vocês vão ter essa opção de comprar pelo link que eu vou deixar aqui, tá bom? Outra coisa que eu queria dizer é que vocês vejam os vídeos, né? Vejam esse vídeo novamente, vai anotando direitinho, né? Para vocês pesquisarem, né? Lá dentro do site e talvez vocês encontrem outros materiais também, né? Mas eu acredito que esses livros aqui, eles nos trazem um conhecimento tão rico, tão farto, né? Que não tem como a gente não ser uma pessoa diferente depois da leitura deles, né? Outra coisa que eu queria dizer é que em breve eu vou lançar aqui uma inscrição para você assistir um aulão, né? Falando tudo mesmo de psicopedagogia, um aulão bem completo para quem tem interesse em ser psicopedagogo, para quem quer trabalhar no atendimento individual, né? Trabalhando com aprendizagem. Então, acho que vai ser um aulão muito rico e aí fiquem ligadinhos que em breve eu vou lançar, tá? Essa forma de acesso para assistir esse aulão, tá? Um beijo para vocês, obrigada por assistirem até aqui. Eu sei que esse vídeo de hoje foi bem longo, mas eu quero que vocês aproveitem, né, a oportunidade agora da Black Friday para vocês, né, terem a possibilidade de adquirir alguns desses conhecimentos que eu trouxe hoje, tá bom? Um beijo grande e até o nosso próximo encontro.